E aí, senhoras e senhores, vamos começar mais um vídeo para falar sobre Eurocopa. Dessa vez a gente tem 6 jogos para falar, os jogos dessa quinta e dessa sexta-feira. Então, sem mais delongas, vamos começar falando de Espanha, 1-0 para cima da Itália, que foi um atropelo que vai totalmente contrário ao que é o placar, né? O fato é que o Donnarumma salvou a Itália de passar um vexame, tá? A Espanha foi imensamente dominante em relação ao time italiano, deu mais uma demonstração da força que esse time do De La Fuente tem. O técnico espanhol ele conseguiu montar novamente um esquema de jogo que remete ao tic-tac em parte, porém tem um apreço pela posse de bola, só que de maneira mais vertical. É uma mistura do tic-tac com um futebol um pouco mais atual, sabe? É uma transição interessantíssima do time espanhol e a Itália, assim, mal viu a cor da bola. A Itália não conseguiu se encontrar em quase que nenhum momento do jogo. Foram pouquíssimas as oportunidades que a Itália conseguia porque eram raros os momentos que ela tinha com a posse, eram raros os momentos que ela conseguia conectar passes, principalmente no campo espanhol, no campo do adversário. Já a Espanha, dominante com a sua posse de bola, conseguindo encontrar oportunidades, criação de chances, uma baita partida do Nico Williams, que fez assim uma partida que mostra mais uma vez o nível que esse cara tem, o jovem jogador ponta esquerda do Atlético de Bilbao. Depois que a gente viu aquele 3-0 contra a Croácia na primeira partida da fase de grupos, agora a Espanha dando mais uma demonstração da força que tem a Fúria para essa Eurocopa. E lembrando que é um time espanhol em transição, muitos jogadores ali ainda não atingiram seu auge, como o próprio Nico Williams, como o Yamal, como o Pedri, mas é uma defesa diferente com o Robin Lenormand, você tem por ali o Cucurella, que tem como opção o Grimaldo. É um time com algumas opções bem interessantes e que tem muita força. A Itália sofreu disso, apesar de ter sofrido 1-0 com o gol contra do Calafiori. No mais, muito desse 1-0 foi da baita atuação do Donnarumma com 4 ou 5 defesas super importantes. A Espanha, que com a vitória vai para a liderança, né, do grupo dela, ficando líder do grupo com 6 pontos, seguida da Itália com 3 pontos, que também deve se classificar. É muito difícil que a Itália não consiga classificação para as oitavas. Terceiro, a Albânia com 1 ponto e último, a Croácia, que também só soma 1 ponto, justamente no empate contra a Albânia que a gente falou no último jogo. Na última rodada, a Espanha vai enfrentar a Albânia e a Croácia enfrenta a Itália, num jogo que deve, assim, um jogo que para a Croácia é vencer ou vencer. A Itália com um empate já consegue, inclusive, se classificar como o segundo do grupo, até mesmo. No mais, agora a gente já pode partir para o próximo grupo, o grupo da Inglaterra. A Inglaterra que é o oposto da Espanha, né, cara? A Espanha consegue desempenhar um futebol assim que está junto com a Alemanha como as duas melhores seleções em desempenho até aqui. A Inglaterra é uma das piores. E pro elenco que tem, é mais uma vez a mostra do quanto o Southgate é um treinador limitadíssimo. Cara, e desde 2016, sob o comando da Inglaterra, é um milagre ele ter resistido tanto, tá? Depois de eliminação em Copa do Mundo e tudo mais. E o Southgate continuou. Só que ele não consegue extrair, gente. Ele não consegue extrair o talento, o desempenho que o talento que a Inglaterra tem em mãos pode desempenhar. Você tem jogadores ali como Foden, como Rice, como Harry Kane, como o próprio Cole Palmer, que nem jogou. Nos 2 primeiros jogos da Inglaterra, o Cole Palmer não entrou nem 1 minuto, nem 1 segundo em campo. Fruto de uma péssima decisão, na minha visão, do Southgate. Talvez ele não consiga nem imaginar como encaixar esse time. Então, eu fico imaginando, se você larga na mão do Guardiola esse elenco, que inclusive ele já conhece alguns jogadores desse elenco, desse time inglês, cara, seria um absurdo. As possibilidades são imensas. É muita opção que a Inglaterra tem. Tem muita gente boa que ficou de fora da convocação. E o Southgate simplesmente não consegue fazer esse time desempenhar. Agora, depois daquela vitória ainda contra a Sérvia no primeiro jogo, jogando futebol aquém do esperado, ruim, o resultado dessa rodada foi pior ainda, né? O empate contra a Dinamarca em 1-1. O Harry Kane fazendo gol aos 18 minutos, numa jogada não muito criativa, mas que o Walker venha cruzar na linha de fundo, a bola sobra para o Kane para fazer o gol, e o Hjulmand empata para a Dinamarca no primeiro tempo com um gol de fora da área. Mas fica a sensação clara que quando a Inglaterra enfrentar um adversário um pouco mais qualificado, ela vai perder, ela não vai muito longe. A Dinamarca é um time interessante até, com boas opções e tal, mas falta qualidade, falta um nível de jogador de nível mundial, não tem essas opções na Dinamarca. E ainda assim a Dinamarca foi melhor do que a Inglaterra. A Dinamarca conseguiu criar as oportunidades mais claras até. Passou por boas intervenções do Pickford, que não foram tantas assim como o Donnarumma pela Itália, até porque enfrentou um adversário bem mais frágil. Porém,
A Dinamarca, você via que ela teve oportunidade de vencer a partida e a Inglaterra não consegue desempenhar o papel de dominância que ela tem que ter nesse nível pelo elenco que tem. Fica no empate, mas pior do que o resultado, obviamente, é o desempenho, porque a Inglaterra já somou 4 pontos, então nas oitavas ela vai estar. A questão é até onde ela vai. E assim, a primeira seleção de alto nível que ela enfrentar, eu tenho a sensação que a Inglaterra vai ficar pelo caminho, tá? No outro jogo do grupo, a gente teve um empate entre Eslovênia e Sérvia, um jogo que foi até melhor do que o da Dinamarca e da Inglaterra, e movimentado desde o início, com opções e chances criadas por ambas as equipes. A Eslovênia mais à sua maneira, jogando ali, esperando o erro sérvio, esperando para sair em velocidade, uma jogada em transição rápida. A Sérvia bate um pouco no teto, no sentido de, por mais que tenha a qualidade de um Milinkovic-Savic, de um Tadic, de um Vlahovic, de um Mitrovic, todos esses it, ainda falta um pouco para a Sérvia em criação, né? Falta um cara, o 10 que o Tadic tem que ser, ele não consegue tanto, sabe? Então, acaba ficando refém da bola aérea, da jogada de bola parada, do cruzamento na área. E isso se torna um pouco previsível do time da Sérvia, que não faz uma campanha que eu inclusive esperava. Eu esperava que a Sérvia fosse pelo menos vencer a Eslovênia, quem sabe até um empate contra a Inglaterra, sabendo da capacidade pouca que a Inglaterra tem. Eu esperava um pouco mais da Sérvia, mas é um time bem previsível a maior parte do tempo. Ainda assim, ela consegue um empate justamente numa jogada de bola parada. A Eslováquia abriu o placar com o Karniknik, que dá muito trabalho de falar o nome dele, inclusive jogadaço do lateral direito. Ele sai com a bola em velocidade do meio campo, de trás do meio campo, vai puxando o contra-ataque, abre do lado esquerdo, a bola chega na linha de fundo, o cruzamento vai e ele já está na área para finalizar. E o Luka Jovic conseguiu empatar numa jogada de escanteio, cruzamento para a área, aos 95 no último lance do jogo. Praticamente o Jovic conseguiu cabecear para dentro do gol, e um empate que mantém a Sérvia viva e que deixa o grupo embolado, né? Na primeira colocação a gente tem a Inglaterra líder com 4 pontos. Pra gente ter a Inglaterra líder desse grupo já mostra um pouquinho do baixo nível. A Dinamarca em segundo com 2 pontos, empatado com os mesmos 2 pontos da Eslovênia, e a Sérvia em último com apenas 1 ponto somado nessas partidas. Na última rodada a gente vai ter Dinamarca e Sérvia brigando diretamente por uma vaga, quem ganhar se classifica, e Inglaterra e Eslovênia. A Inglaterra praticamente já classificada, já dá para dizer assim, mas para uma Eslovênia tentar vencer esse jogo, além de ser questão de classificar ou não, poderia deixar, quem sabe, a Inglaterra numa situação complicada, precisando de se classificar entre os terceiros colocados, quem sabe. É tudo possível nesse grupo, tá tudo muito aberto. Seguindo para os nossos próximos jogos, agora a gente tem o grupo da França, que é também o da Holanda, né? Que nos presenteou com um 0-0, que foi bem movimentado, tá? Um 0-0 que teve chances claras para ambas as equipes, atuações importantes de ambos os goleiros, do Manhã fazendo boas defesas. Inclusive no primeiro lance do jogo, o Frimpong sai em velocidade nas costas da defesa, consegue ganhar a frente e finaliza para baita defesa do Manhã de pontinha de dedo. Ainda assim teve algumas defesas e intervenções importantes do Manhã, e do outro lado o Verbruggen também fazendo boas intervenções, num jogo em que a França, por ter a maior qualidade, por a gente saber inclusive do elenco que tem a França, mesmo sem o Mbappé sendo muito competitivo, muito forte, a França tentava ter mais a posse e tentar ganhar o domínio do jogo, mas ela não conseguiu. A Holanda atacava muito em velocidade, na transição rápida, para tentar aproveitar os espaços nas costas do adversário, e conseguia, com o Frimpong, com o Gakpo sendo bem acionado do lado esquerdo. É um time muito rápido, é um time que tem qualidade técnica também, com o meio campo ali com o Xavi Simons, o próprio Gakpo do lado esquerdo, o Depay como esse cara tentando ser o pivô na área, mas é um cara que consegue sair também para acionar outros jogadores, para tentar fazer tabelas. É um time da Holanda organizado e que deu muito trabalho para a França, inclusive com o lance polêmico do jogo, sendo justamente no segundo tempo, com o gol do Xavi Simons, que foi anulado por impedimento do Dumfries, que na minha visão é completamente mal anulado, porque se você parar para observar, o chute do Xavi Simons, o Dumfries não está na frente do Manhã, ele não atrapalha a visão do Manhã. Você poderia alegar que, ok, a presença do Dumfries ali faz o Manhã perder um pouco do reflexo, ou perder um pouco da atenção ao movimento dele por se preocupar com a presença do adversário ali. Talvez não querer se antecipar, pular antes para evitar um desvio, mas é muito subjetivo isso. Para mim, o Dumfries não atrapalha nem a visão e tampouco a movimentação. A decisão teria que ser do Manhã ali. Ele, inclusive, nem vai na bola. Então, eu não considero bem anulado esse gol, mas assim
a arbitragem fez, o lance nem foi analisado pelo juiz no campo, ele ficou com a decisão do VAR, da cabine do VAR, que optou pela anulação do gol por impedimento, mas é um impedimento que basicamente teria que ser interpretado por participação ou não do Dumfries. Na minha visão teria que ser validado, mas o gol do Xavi Simons não valeu, e a Holanda e França fizeram um jogo além de movimentado, apesar de movimentado na realidade, um 0-0, e que não fica ruim para nenhuma das duas, né? Na minha visão, inclusive, as duas já estão classificadas, tá? Porque ambas estão com 4 pontos, dividindo a liderança, a Holanda em primeiro com 4 pontos, a segunda, a França também com 4 pontos, a Áustria em terceiro com 3 pontos e a Polônia em último com nenhum ponto. Eu já considero as duas classificadas porque por mais que a Áustria supere ambas, ou supere uma das duas, a outra teria 4 pontos, e com 4 pontos é muito difícil que você não se classifique como um dos melhores terceiros colocados. Então, Holanda e França para mim já estão classificadas, a questão é saber quem vai ocupar a liderança, já que a Polônia, inclusive, já está desclassificada. Então, a Polônia não briga mais por nada. É o adversário da França na última rodada. A Polônia que perdeu novamente, perdeu agora para a Áustria por 3-1, num jogo em que a Áustria foi muito melhor do que a Polônia. O Szczesny sofreu do primeiro minuto ao último, fazendo boas intervenções. Já nos primeiros minutos, eles tinham feito já 2 defesas e o Trauner, insistente, faz um gol numa jogada que começa ali na lateral. Tem a cobrança de lateral, a bola é tirada, mas o próprio... quem é o lateral esquerdo? O Moené, se não me engano. Foi o Moené que faz o cruzamento e o Trauner desvia de cabeça, abrindo o placar por 1-0. O Piatek viria empatando no primeiro tempo, mas num dos poucos lances em que a Polônia ameaçou realmente o gol do Pentz. O Pentz que fez, no mais, eu só lembro dele da defesa na cobrança de falta do Zielinski, que foi uma bela cobrança, mas o Pentz fez uma baita intervenção, uma bela ponte. E no segundo tempo, principalmente, a Áustria foi bem superior, com o Baumgarten fazendo o segundo gol e o Arnautovic no pênalti, muito bem marcado, num lance que começa com o goleiro Pentz, ele faz um lançamento em profundidade, quase que um chutão para frente na realidade, mas acha o Sabitzer está na frente de toda a defesa polonesa, tenta driblar o Szczesny acaba tocando nele, sabe que foi pênalti, e o pênalti bem convertido pelo Arnautovic. 3-1, a Áustria mereceu a vitória, a Áustria jogou melhor do primeiro ao último minuto, é um time muito mais consistente, mais efetivo, mais equilibrado do que a Polônia, e a Polônia que contou com o Lewandowski apenas no segundo tempo, tem um Lewandowski que só jogou basicamente esses 45 minutos, e jogou entre aspas, né, porque ele estava ali, mas ele não conseguia ser acionado, ele não conseguia fazer também ligações com os jogadores poloneses, é uma Polônia muito limitada, e já está desclassificada, a Polônia é o único time desclassificado até aqui, já na segunda rodada. Lembrando que a gente tem a Holanda e França empatados em primeiro lugar com 4 pontos, e a França vai enfrentar a Polônia já desclassificada na última rodada. Holanda e Áustria fazem um desafio, quem sabe empate seria bom para as duas, mas a Holanda pensando inclusive em se classificar em primeiro, vai para cima, vai ser um jogo interessante para acompanhar na última rodada. Senhores, no mais é isso, tá faltando alguma coisa? Ah, tá sim, tá faltando falar de Ucrânia e Eslováquia, né? A Ucrânia venceu a Eslováquia por 2-1 de virada. O Shirans faz o primeiro gol do jogo. Shirans artilheiro, empatado com o Musiala, né? 2 gols em 2 jogos de Eurocopa. Mas no segundo tempo, a Ucrânia, que já vinha conseguindo mais espaços a partir do gol da Eslováquia. A Eslováquia se defendendo e tentando atacar em velocidade. A Ucrânia tentando se levantar do que foi o péssimo jogo diante da Romênia, que perdeu por 3-0 na primeira partida da fase de grupos. A Ucrânia consegue uma virada com os gols do Yarenchuk e do Shaparenko. O Shaparenko empata numa bela jogada, inclusive tem a participação do Zinchenko, que vem à frente na linha de fundo, faz o cruzamento para o Shaparenko bater de primeira. O Zinchenko sendo esse cara com um passe mais refinado e muito importante na criação da Ucrânia. Se a Ucrânia pensa em criar muito dessa criação, tem que passar pelo Zinchenko, um cara de mais qualidade técnica ali. E tem o gol do Yarenchuk num lançamento em profundidade, foi um belíssimo passe, ele domina e bate na saída do goleiro, indeciso o goleiro eslovaco, e consegue finalizar para virar o jogo para a Ucrânia, que, pô, diante da situação que vive o país, uma vitória é bem interessante de assistir, foi bem interessante ver a vitória da Ucrânia e a comemoração do povo ucraniano. Temos o grupo da seguinte maneira: Romênia primeiro com 3 pontos, tem um jogo apenas, enfrenta hoje ainda a Bélgica. Segundo, a Ucrânia também com 3 pontos, a Eslováquia está em terceiro com 3 pontos também, e a Bélgica, quem diria, em último lugar sem pontuar. Mas lembrando que agora a gente vai ter a Bélgica enfrentando a Romênia, e esse grupo pode ficar embolado de vez caso a Bélgica ganhe e vá para a última rodada com todo mundo com 3 pontos. Super interessante se assistir. Mais tarde a gente talvez apareça, ou quem sabe amanhã, na manhã de domingo, vamos ver o que vai ser possível para o seu querido apresentador, digamos assim. Valeu, tamo junto, até o próximo, pessoal. Tchau.
Ah, compartilha, vai, compartilha o vídeo e dá o likezinho. Dá o like, por favor. Tem muito pouca gente dando like. Tchau.